Oi, o meu nome é Sandra, mas as pessoas me chamam de Sandrinha. Eu tenho 20 anos e sou uma garota super descolada e ambiciosa. Eu nasci numa família humilde e eu moro com os meus pais e mais 2 irmãos. Desde que passei a entender a situação financeira dos meus pais, eu decidi que nunca iria namorar um garoto pobre. Eu sempre quis algo mais, sabe? Pois gosto de andar bem arrumada. Quando eu fiz 15 anos, eu não pude ter uma festa como todas as minhas amigas tiveram. E isso me deixou bastante chateada. Aliás, desde pequena, eu nunca tive os brinquedos que eu queria e nem os cadernos bonitos que as minhas amigas tinham. Eu tomei a decisão de ter uma vida diferente da vida que a minha mãe teve. Eu sonhava ter um namorado muito rico e me casar com ele para ter tudo que os meus pais não puderam me dar. As pessoas diziam que desde criança eu sempre fui muito bonita e eu podia ter todos os homens que eu quisesse, sem precisar me preocupar em vestir roupas bonitas ou de marcas. E isso me animava em buscar o carinho ideal e perfeito. A partir dos 13 anos, eu comecei a tentar fazer amizade com as meninas mais populares da escola. E isso me facilitava muito as coisas. Era sempre convidada para ir à festa na casa delas. Em uma dessas festas, já aos 16 anos, eu conheci o Daniel. Ele era lindo, um garoto perfeito. Logo, imaginei que ele seria de uma família com dinheiro e dei um jeito de conseguir conversar com ele. Passamos a festa toda conversando. Vi que as meninas nem chegavam perto. Talvez fosse por inveja. Ele era um garoto lindo e tinha me escolhido para conversar. Só que eu me decepcionaria mais tarde. Assim que a festa acabou, Daniel sumiu. Fui conversar com as amigas que estavam rindo de algo, mas assim que eu cheguei, elas pararam de conversar. E fomos para o quarto da Aninha trocar de roupa para irmos à piscina. Na hora de ir embora, eu perguntei para a Aninha se ela tinha o telefone do Daniel, pois eu havia conversado com ele muito tempo e do nada ele tinha desaparecido depois da festa. Nem se despediu de mim. Eu tinha gostado muito dele. Ela me passou o contato, assim que eu cheguei em casa, já liguei para ele. Eu queria saber por que ele tinha sumido. E ele falou que precisava trabalhar e que por isso não se despediu. Achei super fofo ele ter ido ao trabalho. Tão novinho, com certeza, devia ajudar o pai nos negócios da família. Tinha feito a escolha certa. Além de lindo, era um jovem muito responsável. Nós conversamos mais um pouco e ele quis marcar um encontro. Me chamou para irmos ao shopping pegar um cinema. E depois comemos alguma coisa. Já me imaginei num restaurante chique com um garoto lindo. Mandei mensagem para a Aninha e contei que eu ia sair com o Daniel. Confesso que de primeiro momento eu não entendi a mensagem. Ela escreveu assim: "Ainda bem que decepção não mata, né, amiga?" Aí eu mandei uma mensagem com um ponto de interrogação. Ela só riu e não respondeu mais nada. Mas eu achei que fosse por inveja e eu nem liguei. Afinal, eu precisava me arrumar para ver meu crush. Peguei um Uber e fui direto para o shopping. Vesti a minha melhor roupa. Eu queria impressionar um pouco mais o Daniel, que a essa altura era puro elogio à minha pessoa. Quando eu cheguei, ele estava me esperando na porta do cinema. Tinha comprado pipoca e refri. Ele estava lindo, com uma jaqueta de couro que combinava com o preto do cabelo dele. Eu tinha muita sorte. Passamos horas agradáveis, mas eu fiquei meio assim quando ele me levou para comer lanche. Não quis perguntar nada, talvez fosse a comida preferida dele. Afinal, eu não conhecia o suficiente para saber tudo. Cheguei em casa, estava nas nuvens. Daniel havia me pedido em namoro. Eu precisava urgente contar para a Aninha, mas ela não me atendia. Provavelmente estava no banho, pois quando eu entrava na banheira, levava horas para sair de lá. Eu estava jantando quando ela me ligou de volta. Combinamos de conversar na escola. Ela disse que talvez eu não estaria fazendo a coisa certa quando aceitei a namorar com o Daniel, mas que conversaríamos no dia seguinte. Passei a noite pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia, mas também nas coisas que a minha amiga iria me contar. Eu estava feliz e ao mesmo tempo preocupada. Assim que eu cheguei na escola, as meninas vieram correndo conversar comigo. Vi que a Aninha estava meio esquisita, mas logo quis saber do que se tratava. Resolvemos ir ao banheiro conversar. Aninha então me contou que o Daniel era filho de um motorista, do motorista do pai dela. Acho que fiquei vermelha naquela hora. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Por que será que eu havia me enganado tanto? Não consegui assistir a aula.
Passei o tempo todo sentada na quadra, pensando no que havia ouvido da Aninha. Eu não entendia por que ele não tinha me contado quem ele era de verdade. Bloqueei ele nas minhas redes sociais. Não queria nem explicação. Apesar de gostar dele, não era o tipo de garoto com quem eu gostaria de ter um relacionamento mais sério. Ainda mais sendo o filho do motorista da minha amiga. Às vezes, eu me pegava olhando para a foto dele, mas eu tinha foco e sabia o que eu queria. Precisava focar novamente na busca pelo namorado ideal e garantir o meu futuro. Futuro esse que com o Daniel eu nunca teria. Aninha, acho que por dó, resolveu me apresentar a alguns de seus amigos. E foi aí que eu conheci o Léo. Ele era meio bonito assim, não muito. Mas pelo que a Aninha me falou, era de uma família muito rica. Conversamos por um tempo e depois começamos a namorar. Ele era o carinha perfeito, vai. Me mandava flores, chocolates, me escrevia vários bilhetinhos dizendo o quanto gostava de mim. Eu ainda pensava no Daniel. Ele era lindo e eu tinha me apaixonado por ele. Pena que ele era pobre. Naquele momento, eu precisava me apaixonar pelo Léo. Ele sim poderia me dar um futuro que eu queria. Meu aniversário de 17 anos estava chegando e a Aninha me convidou para passar o dia na casa dela, lá na piscina. A mãe dela pediu algumas comidinhas bem deliciosas pra gente. Foi uma surpresa muito linda que a Aninha e o Léo me prepararam. A piscina era só uma desculpa. Eles organizaram uma festa e eu não sabia como agradecer. Acho que esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Até que, de repente, o Daniel apareceu trazendo algumas bebidas. Eu não sabia o que fazer. Léo percebeu o meu incômodo e perguntou se estava tudo bem. Eu dei uma risadinha sem graça e disse que sim. E aí ele me abraçou. Daniel veio me cumprimentar pelo aniversário. Daí a Aninha tomou a frente e pediu para ele não chegar perto de mim. E eu fiquei chateada. Eu não queria que aquela situação toda acontecesse. Afinal, eu gostava muito dele. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava ansiosa para saber como tinha sido meu dia. Eu contei da surpresa e ela disse que estava feliz por mim, mas que sentia que eu estava triste e perguntou se eu queria conversar com ela. Sentamos e conversamos por um tempo. Eu estava realmente triste, mas eu não queria mudar nada referente aos planos que eu tinha feito para minha vida. Agora, faltava pouco para eu conseguir o que eu queria. Eu não podia voltar atrás. Naquele dia, a minha mãe fez perguntas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. Me perguntou se eu estava preparada para ser infeliz por causa do dinheiro. E eu não soube responder, é claro, porque tudo que eu conseguia era só pensar no Daniel. O tempo passou e eu estava namorando há 2 anos com o Léo. A família dele gostava muito de mim. Era tudo o que eu queria e que eu tinha conquistado. Mas ainda assim, parecia que faltava algo. Meu coração estava vazio. Aninha nos convidou para ir para uma festa de aniversário de casamento dos pais. Eles estavam fazendo 25 anos de casado. Foi uma festa linda e a primeira vez que eu pude levar os meus pais. Era a realização de um sonho. Assim chegamos, vi um casal conversando no jardim. Era o Daniel que estava com a namorada. Eu senti algo diferente de tudo que eu já havia sentido. Minha vontade era de ir lá e dizer o quanto eu ainda o amava. Mas eu não tinha esse direito. Afinal, eu o tinha tirado da minha vida. Ficar naquela festa foi muito ruim, foi muito difícil. Eu não conseguia parar de pensar no Daniel e vi que o Léo percebeu a minha inquietação e perguntou se eu queria ir embora. Eu respondi que sim. Saí sem me despedir e só avisei os meus pais. Resolvi contar a verdade pro Léo, mas falei que eu não queria que ele me deixasse, pois eu tinha um carinho muito grande por ele e que eu tinha certeza que um dia chegaria a amá-lo assim como eu amava o Daniel. Ele me pediu um tempo para pensar e eu não tinha escolha. Sabia que ele iria procurar para falar sobre a decisão e, no fundo, eu não queria que ele me deixasse, mas eu tinha medo do futuro. Uma semana depois, o Léo se separou de mim. Eu fiquei aliviada, pois eu percebi que o meu sentir, meu coração estava em paz. Fui atrás do Daniel e disse o que sentia. Confessei minha péssima forma de pensar, que eu estava errada de julgar as pessoas e a vida pelo dinheiro. Ele me desculpou e disse que entendia, porém, não terminou o namoro e disse que iria pensar com carinho em nossa conversa. Infelizmente, ele se casou poucos anos depois e eu percebi tarde demais uma verdade. Passei a estudar muito, mas muito mesmo, e lutar de forma certa para crescer profissionalmente e conseguir conquistar as coisas por mim mesma.
Hoje eu tenho uma vida tranquila, viajo, curto e eu estou apaixonada por alguém que eu realmente amo. Um verdadeiro lutador. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!